Você já parou para pensar que talvez o maior engano da sua vida cristã não seja o pecado visível, mas a ausência da transformação silenciosa? Dallas Willard costumava dizer: o maior inimigo da vida espiritual hoje não é o pecado deliberado, é a distração. Vivemos tão ocupados, tão acelerados, tão fragmentados, que perdemos o essencial. Nos tornamos especialistas em ativismo religioso e amadores na arte de permanecer com Cristo. Mas Willard não veio para alimentar rotinas religiosas. Ele foi um profeta disfarçado de filósofo, um mestre da alma, alguém que sussurrava verdades eternas para corações ensurdecidos pela pressa. E sua mensagem era simples, mas absolutamente revolucionária. A vida no reino de Deus está disponível agora. Você ouve isso e talvez ache comum, mas pare, ouça de novo. Agora, não depois da morte, não só no céu, mas aqui, hoje, na cozinha, no trânsito, no quarto escuro onde você ora e ninguém vê. O reino de Deus está entre nós, mas a maioria vive como se ainda estivesse exilada. Dallas Willard ensinava que o discipulado não é um evento, é uma vida. Ser discípulo não é frequentar uma igreja, é andar com Jesus de forma real, concreta e diária. O discipulado é aprender a viver a vida que Jesus viveria, se ele estivesse em seu lugar. Essa frase muda tudo. Se Jesus estivesse no seu trabalho, como ele trataria seus colegas? Se ele vivesse na sua casa, como ele lidaria com seu cônjuge? Se ele habitasse seu corpo, o que ele diria com sua boca? O que ele pensaria em sua mente? Essa é a revolução interior, o chamado que não tem aplausos, mas tem cruz, a transformação que não grita, mas resplandece. Dallas dizia: a espiritualidade genuína é uma vida interior que floresce lentamente e transforma silenciosamente tudo ao seu redor. Mas quem está disposto a viver assim? Quem está disposto a trocar o barulho pelo silêncio, o reconhecimento pela humildade, a pressa pelo compasso do Espírito? Você quer transformação? Então comece onde poucos olham, na vida interior. Dallas Willard era incisivo ao dizer: você não pode viver certo se não pensar certo, e você não pode pensar certo se sua mente não está rendida ao Espírito. Muitos querem uma vida com frutos, mas negligenciam as raízes, oram por paz, mas cultivam ansiedade, clamam por direção, mas alimentam distração, pedem santidade, mas toleram hábitos que adoecem a alma. Willard apontava que a formação espiritual é o processo pelo qual Cristo é formado em nós, não como uma teoria, mas como um modo de existir. Isso não acontece em um retiro, nem numa emoção do culto. Acontece no ordinário, no chão da rotina, na decisão oculta que ninguém vê, mas o céu celebra. A grande tragédia da igreja moderna, dizia ele, é tentar carregar o nome de Cristo sem carregar o caráter de Cristo. E o que isso exige? Entrega, ritmo, obediência. Dallas Willard falava sobre a disciplina do ser. Há necessidade de construir uma vida secreta com Deus antes de tentar transformar o mundo. Você está disposto a ser transformado no anonimato? A crescer no silêncio, sem visibilidade? A se render na quietude, sem plateia? Ele ensinava que a alma precisa de hábitos espirituais como o corpo precisa de alimento. Mas não falava de práticas vazias, falava de oração que cala a alma, de leitura bíblica que fura o coração, de solitude que reconecta o espírito ao céu. Você não consegue viver como Jesus se não vive com Jesus. É simples e profundo. Cristo não pode ser uma ideia, precisa ser sua realidade. Willard dizia: a vida com Deus não é uma adição espiritual à sua agenda. É o novo centro a partir do qual tudo é redefinido. Isso muda tudo.
Porque se Deus é o centro, então trabalho, descanso, conversas, escolhas, tudo passa a ser vivido diante dele. Não há mais vida espiritual separada da vida comum. Tudo é sagrado quando se vive no reino. Mas poucos entendem isso. A maioria quer Deus para os momentos espirituais, mas vive o resto dos dias no piloto automático da cultura. Willard nos convida a desacelerar, a resistir ao ritmo do mundo. Porque o mundo nos quer apressados, superficiais, fragmentados. Mas o reino chama para a lentidão, para a presença, para a profundidade. A pressa, dizia ele, é o grande inimigo da vida espiritual. Você consegue ouvir isso? A pressa que você normalizou está matando sua alma. Você corre, produz, posta, responde, cumpre, mas não para. E quem não para, ele não escuta. E quem não escuta, ele não é transformado. Por isso, Willard nos chama à disciplina do silêncio, do estar com Deus, sem palavras, de sentar-se em quietude, não para pedir, mas para ouvir, porque a alma só floresce quando silencia, só amadurece quando deixa de tentar controlar e só se entrega quando percebe que não há nada mais valioso do que a presença dele. Você já experimentou isso? Não apenas saber que Deus está ali, mas sentir que Ele está ali. Estar tão consciente da sua presença que qualquer pensamento tolo parece uma interrupção. Estar tão centrado em Cristo que o mundo perde o sabor e a eternidade ganha cor. Willard diria que esse é o verdadeiro cristianismo, uma vida onde Deus não é um convidado, mas o anfitrião, onde ele não é um tópico, mas o tema, onde ele não é um acessório, mas o próprio centro. Ele nos ensinava que a espiritualidade não se mede pelo quanto falamos de Deus, mas por quanto parecemos com Ele no oculto, no modo como tratamos quem não pode nos oferecer nada, no modo como pensamos quando ninguém está olhando, no modo como amamos quando custa caro. A alma é moldada lentamente, no forno invisível da obediência cotidiana. Willard. E talvez esse seja o seu chamado hoje. Voltar à obediência cotidiana. Redescobrir o poder do simples. Reencontrar a beleza do secreto. Não para agradar homens, mas para andar com Deus. Porque o maior milagre não é andar sobre as águas, é andar com Deus em terra firme, em silêncio, em humildade, em rendição. Dallas Willard insistia que o Evangelho não é apenas o caminho para o céu. É o convite para viver como se o céu já tivesse começado. A vida eterna, dizia ele, não começa quando você morre. Ela começa quando você confia em Jesus. Você entende isso? Então pare por um momento e se pergunte com honestidade: você está vivendo como alguém que já começou a eternidade ou como quem ainda espera por ela? Porque se o reino está aqui, então você pode ser livre agora, perdoado agora, santo agora, transformado agora. Não amanhã, não quando tudo estiver resolvido, mas agora. Willard chamava isso de vivência do reino. Não é teoria, é prática, é responder grosseria com mansidão, é escolher o perdão em vez da vingança, é sacrificar o ego em vez de protegê-lo. Não é uma vida fácil, mas é a única vida que vale a pena viver, porque é a vida de Jesus sendo vivida em você. E isso muda até o modo como você vê os seus fracassos. Para Dallas, o fracasso não é o fim, é o ponto de partida para uma dependência mais profunda. Ele dizia: Deus não está procurando por perfeição instantânea, mas por rendição contínua. Você entende? Você não precisa estar perfeito, mas precisa estar entregue. Não precisa impressionar, mas precisa confiar. Não precisa ser forte, mas precisa se render. O Evangelho de Dallas Willard é o Evangelho de Jesus, mas sem adornos modernos, sem superficialidade, sem teatralidade. É o Evangelho que chama ao arrependimento real, que convida à comunhão verdadeira,
que molda o caráter antes de buscar ministério, que valoriza mais a obediência do que os dons. É o Evangelho, que poucos querem ouvir, mas todos desesperadamente precisam. E aqui está a chave. Você está sendo formado por algo, o tempo todo. Se você não está sendo moldado por Cristo, está sendo moldado pelo mundo. Cada pensamento, cada hábito, cada escolha está esculpindo sua alma. Dallas nos alerta. A alma humana foi feita para ser moldada pelo amor divino, mas ela se contorce quando tenta viver sem ele. Você sente isso? Essa distorção interior? Esse cansaço existencial que nem sono resolve? Essa fome que nem prazer sacia? Essa sede que nem sucesso mata? Talvez isso seja o eco do reino, chamando você de volta para casa, chamando você a silenciar, a descer do palco, a fechar os olhos e dizer, talvez pela primeira vez de verdade: Jesus, ensina-me a viver contigo. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo.